mês de janeiro, e ao longo desse mês nós teremos aulas conjuntas, e eu tenho a alegria hoje de estar com vocês. Nós vamos tratar sobre o tema que já está projetado aí como slide, aspectos práticos da observância do domingo. Para nós darmos início, vamos então orar nesse momento, fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e iniciarmos nosso momento com uma oração. Bendito Deus, amado e eterno Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor para conosco, pela salvação que nos deste através do Teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, por intermédio de quem nós temos a vida eterna, ó Pai. Estamos reunidos como Teu povo neste dia do Senhor, dia em que celebramos a ressurreição de Cristo. Te agradecemos, ó Pai, pelo tempo de culto que já tivemos agora pela manhã, pelos cânticos, pelas orações, pela palavra que foi exposta, pelo alimento espiritual que nós recebemos através da exposição das Sagradas Escrituras. E rogamos agora, ó Pai, que o Teu Espírito nos guie ao longo desta aula de escola dominical, que Ele nos abençoe, continue nos ajudando a ter a compreensão das Sagradas Escrituras, e que o Senhor nos ajude e nos ensine, ó Deus, a levarmos em consideração o dia do Senhor, este dia em que nos ajuntamos de maneira solene para cultuar a Ti, para descansarmos, repousarmos das nossas obras e para termos a nossa alma alimentada pela comunhão com o Senhor e pela comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor assim nos abençoe. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, esse é um tema que nós já abordamos várias vezes, em outras aulas de escola dominical, nas aulas de catecúmenos. Os membros que chegaram recentemente, que passaram pela classe de catecúmenos, já tiveram a oportunidade de aprender a respeito do quarto mandamento. Falamos sobre isso várias vezes ao longo da série no livro de Êxodo, aqui no culto matutino, nas exposições, naqueles trechos que tratam a respeito do quarto mandamento, do sábado. Mas como conselho, nós vemos a necessidade de, em tempos, tratar novamente sobre esse assunto, em razão das dificuldades que muitos membros da igreja, muitos irmãos ainda têm a respeito desse tema, e buscando trazer agora para um aspecto mais prático. Eu coloquei aí, à guisa de introdução, algumas referências bíblicas. Nós não vamos ler todas elas, a respeito do quarto mandamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a respeito do que trata a nossa confissão de fé também sobre o domingo, ali no capítulo 21. Nós não vamos ler todos esses textos. Se vocês quiserem anotar, tirar foto, depois também, se desejar, eu posso encaminhar os slides dessa aula. Eu queria apenas ler com os queridos irmãos um único texto bíblico, dos que foram mencionados, para termos uma introdução a respeito do que vamos falar e buscar dar uma abordagem mais prática a respeito da questão da observância do domingo, a observância do dia do Senhor, com o intuito de, como igreja, tratarmos dessa questão e das dificuldades que levam muitos irmãos, boa parte da membresia da igreja, a não entender o porquê dessa ênfase nossa no domingo, no quarto mandamento, na observância do dia do Senhor. Peço a você que abra em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14. Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14. Palavra do Senhor por intermédio do profeta Isaías, que diz assim: Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia,
Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, temos essa promessa do Senhor através do profeta Isaías para aqueles que consideram o dia do Senhor, que santificam o sábado, que hoje na nova aliança entendemos que foi substituído pelo domingo, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a inauguração da nova criação. E essa é a promessa de Deus para aqueles que se atentam e que observam o dia do Senhor. Como eu falei, é um aspecto com o qual muitos dos evangélicos têm dificuldade, e talvez aqueles que se achegam para o contexto reformado, para igrejas reformadas, vindo de outros contextos denominacionais, tenham uma dificuldade no aspecto prático, sobre como observar o dia do Senhor. Há alguns também que discordam dessa questão do quarto mandamento, da guarda do dia do Senhor, e esse problema ele tem a sua raiz numa deficiência teológica, numa deficiência doutrinária. E essa deficiência vem por conta da hermenêutica dispensacionalista, que influencia grande parte do contexto evangelical no nosso país na atualidade. Muitos de nós, e eu mesmo, me incluo nessa observação, nós viemos de igrejas, de contextos em que prevalecia uma leitura dispensacionalista das Sagradas Escrituras. E o que é o dispensacionalismo? Eu vou reduzir, tentar enxugar muito bem aqui a conceituação. É um método hermenêutico, é uma forma de interpretação das Escrituras que, segundo ela, Deus, ao longo da história, ele tem trabalhado com o seu povo por meio de dispensações, e não por meio de aliança, por meio de pacto. E, conforme essa hermenêutica dispensacionalista, nós tivemos várias dispensações ao longo das Sagradas Escrituras. No passado, no Antigo Testamento, com Moisés, a partir da lei de Moisés, Deus teria trabalhado com o povo de Israel a dispensação da lei, e pelo fato de o povo ter falhado na observância dos mandamentos de Deus, pelo fato de o povo não ter sido fiel no cumprimento dos mandamentos, ter fracassado, então a partir da vinda de Jesus, da sua morte e ressurreição, teria se iniciado uma nova dispensação, que seria o que eles chamam de dispensação da graça. Grosso modo, de maneira bem resumida, esse é o conceito da hermenêutica dispensacionalista. E ela acaba por promover uma ruptura, ela enfatiza uma grande descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, em razão dessa concepção equivocada sobre as dispensações, em lugar de entender o trabalhar de Deus com o seu povo por meio da aliança. E essa ruptura entre Antigo e Novo Testamento levam muitos que seguem essa hermenêutica dispensacionalista a crerem que a lei e o evangelho são coisas opostas entre si, que a lei e o evangelho seriam aspectos antagônicos, que um excluiria o outro. E esse é um pensamento equivocado. Nós vamos ver daqui a pouco alguns textos bíblicos que trabalham essa questão. Mas como consequência dessa oposição entre lei e evangelho que o dispensacionalismo faz, ensina-se que os mandamentos do Antigo Testamento, inclusive a lei moral divina, que é resumida no Decálogo, nos 10 mandamentos, ela não teria mais vigência sob a nova aliança. Para essa corrente hermenêutica, doutrinária, a salvação pela graça anularia a necessidade de observância da lei moral de Deus, conforme nós vemos no Antigo Testamento. E uma das consequências dessa deficiência teológica é a crença de que o quarto mandamento foi revogado, de que hoje, na nova aliança, depois da vinda de Jesus, não haveria mais a necessidade de observância do quarto mandamento.
E nesse sentido, o crente não precisaria mais observar o sábado cristão, como nós dizemos, que é o domingo. E é por essa razão que muitos crentes nos nossos dias têm dificuldade com a observância do domingo, com a santificação do dia do Senhor, e no contexto evangelical, de uma maneira geral, nas linhas denominacionais que não são ligadas à teologia reformada, não se fala sobre isso, não há essa ênfase, não há essa preocupação em destacar a observância do dia do Senhor em respeito ao quarto mandamento. E nós observamos esse problema até mesmo na nossa igreja local, mesmo em igrejas que trazem essa ênfase, que falam sobre a importância de consagrar esse dia para o descanso e para o santo serviço, para o culto, nós observamos esse problema. Nós temos cerca de 750 membros congregando aqui na sede. Eu estou aqui tirando os que congregam lá na videira, mas nós temos essa média aí de 750 membros. Hoje pela manhã nós tivemos uma situação excepcional, que tivemos um grande número de visitantes, os nossos queridos irmãos da Life Shape que estiveram conosco, mas nós observamos ao longo dos domingos que, dentre esses 750 membros que congregam aqui na sede, menos da metade desse número comparece regularmente aos cultos dominicais, aos cultos matutino e vespertino. E nós sabemos, irmãos, entendemos que há motivos legítimos, há situações que justificam uma ausência ao culto. Nós vamos falar sobre isso também, irmãos que precisam se ausentar por questões de enfermidade, cuidado com membros da família que precisam de cuidados especiais, os outros que trabalham em regimes, em escalas de plantão, que atendem a situações de emergência. Nós sabemos que existem situações legítimas que justificam um ausentamento ao culto dominical, por vezes. Mas nós sabemos que há aqueles irmãos que se habituam a não levarem em conta e a não descansarem no dia do Senhor, mesmo não tendo que se ocupar com essas obras de necessidade e misericórdia. E às vezes, queridos, sem querer querendo, a gente olha alguns posts de membros da igreja nas redes sociais e nós vemos às vezes que no domingo alguns irmãos estão participando de outras atividades que nós não poderíamos considerar como obras de necessidade e misericórdia. Às vezes, alguns vão aí maratonar no domingo, participar de corridas aí, de atividades lá no Eixão, ou estão em alguma festa de aniversário que coincide com o horário de culto. A gente percebe isso olhando nas redes sociais, nos posts dos irmãos. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar para vocês que nós, do Conselho, queridos, nós não somos espiões de redes sociais, não. A gente não fica o dia todo lá no Instagram, no Facebook, vendo o que os membros da igreja estão fazendo. Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu mesmo uso muito pouco redes sociais, eu tenho lá uma conta no Instagram que eu acesso raramente, mas existem alguns irmãos que publicam mais da sua rotina, mais do que eles fazem nas redes sociais. E às vezes esses irmãos, sem querer, eles colocam, tiram as suas fotos dos eventos, das participações que eles estão no próprio domingo, e aí nós vemos, o irmão não pôde vir ao culto nesse domingo, mas estava lá na maratona, na corrida, estava no jogo de futebol. Então, alguns desses irmãos acabam se entregando mesmo. E eu falo isso apenas como uma ilustração para mostrar que essa é uma dificuldade que nós enfrentamos também como igreja local, no nosso contexto. E alguns também optam por comparecer a apenas um dos cultos,
Alguns acham que porque vieram ao culto da manhã não precisam mais vir à noite, e vice-versa também. Aqueles que optam por não vir para o culto matutino e aí então vem só ao culto vespertino. E quando nós conversamos com alguns irmãos e perguntamos, a gente tem visto que você está bastante ausente dos cultos dominicais, não tem vindo com muita frequência, o irmão está com alguma dificuldade, está com algum problema, está com alguma necessidade, e às vezes nós nos deparamos com algumas justificativas, que nós vamos chamar de desculpas para a inobservância do domingo, as desculpas para não participarem regularmente do culto no dia do Senhor. E eu listei algumas aqui, vou ler algumas, os irmãos já devem ter ouvido várias, talvez algumas dessas estejam passando pela mente de vocês. Algumas justificativas que são apresentadas por vezes. Tive um evento no sábado à noite, uma festa, um casamento, um show, terminou muito tarde, cheguei muito tarde em casa e fiquei muito cansado para acordar cedo no domingo. Fui correndo uma maratona, fui participar de uma corrida com os meus amigos, com os meus colegas, no domingo cedo, e por isso não pude vir para o culto matutino. O eixão do lazer só abre aos domingos, e eu preciso levar minha família lá. Eu só tenho o domingo para visitar minha família. Eu só consigo arrumar minha casa no domingo, é o dia que eu tenho para lavar a louça de casa, passar roupa, para fazer uma pequena faxina, arrumar o meu quarto, e eu fiquei enrolado com o serviço de casa e não pude vir para a igreja nesse dia. Outra também muito frequente aqui no nosso contexto brasiliense. Estou fazendo concursos, ou estou fazendo pós-graduação, mestrado ou doutorado, e eu preciso aproveitar meu tempo livre no domingo para estudar. Por isso eu acabei não vindo para a igreja. Eu perdi o culto vespertino por causa do Brasileirão, por causa do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou mais tarde, teve prorrogação, teve pênalti, acabei perdendo a hora de vir para o culto vespertino. E agora a gente tem visto nesses últimos anos uma justificativa muito comum, muito frequente, para não comparecer ao culto vespertino, o culto à noite. Pastor, presbítero, eu tenho bebê, eu tenho criança pequena, e eu preciso colocar ele para dormir cedo. A rotina do bebê não me permite estar no culto à noite. Meu bebê precisa dormir às 20 horas. E aí às 18 horas eu tenho que dar o jantar dele, às 19 horas preciso começar a acalmar o bebê e tudo, porque 20 horas é o horário dele de dormir, a rotina dele, é a higiene do sono, então não posso estar na igreja no domingo à noite por causa dessa questão. Eu acho que muitos talvez já ouviram, ou se identificam com algumas dessas justificativas para não estarmos participando assiduamente do culto no dia do Senhor. E a gente quer trabalhar todas essas questões com o intuito de levar os irmãos, levar a nossa amada igreja a refletir sobre essas justificativas, sobre as razões pelas quais muitas vezes nos ausentamos dos cultos, do ajuntamento solene, deixando de observar o dia do Senhor. E um aspecto sobre o qual nós precisamos trabalhar quando examinamos essas razões, essas desculpas que muitos irmãos, muitos crentes dão para não levarem a sério a observância do quarto mandamento, a gente vê que é uma questão do coração. Muitas vezes é um coração que está desalinhado, que está desajustado, e esse coração precisa ser reajustado à luz da palavra de Deus. Nós sempre falamos isso, enfatizamos bastante, quando tratamos sobre o aconselhamento bíblico, que para nós observarmos os mandamentos de Deus, para nós buscarmos viver uma vida agradável ao Senhor, uma vida de santificação,
não basta apenas mudar a nossa conduta externa. Nós precisamos reajustar o nosso coração. Querer observar os mandamentos de Deus apenas no aspecto externo, mude a sua conduta externa, é o caminho para o farisaísmo, é o caminho do legalismo. Eu vou fazer isso sem ter prazer, sem ter alegria, apenas para cumprir um ritual religioso, para bater o meu ponto, né, ali na igreja, para depois não levar um puxão de orelha do pastor ou do presbítero, mas lá no interior, muitas vezes o membro não está com o seu coração compreendendo as razões para a observância dos mandamentos de Deus. E esse é o caminho do farisaísmo, do legalismo, e não é o que Deus quer de nós. Deus quer que o nosso coração esteja alinhado à vontade dEle, que o nosso coração de fato se alegre e tenha prazer em cumprir os mandamentos de Deus, incluindo-se o 4º mandamento. E por isso, o nosso coração precisa ser reajustado na dependência do Espírito Santo, contando com a graça de Deus, para que então nós tenhamos esse prazer, esse deleite no dia do Senhor. E reajustar o coração nos leva a um autoexame, a uma autoavaliação, se muitas vezes não existem ídolos no nosso coração. Falsos deuses que são invisíveis na maioria das vezes, mas que estão lá, incrustados no nosso coração, dominando a nossa mente, dominando os nossos pensamentos, e que nos levam a essas condutas externas que não estão em conformidade com os mandamentos de Deus. E quando nós falamos sobre ídolos do coração, sempre dizemos que um ídolo nem sempre é algo que necessariamente é mal em si mesmo. Nem sempre um ídolo é algo prejudicial, é algo ruim. Muitas vezes o ídolo do nosso coração pode ser uma coisa boa, pode ser um aspecto positivo, algo que Deus nos deu na sua criação, mas que começa a tomar um lugar incorreto no nosso coração, que começa a tomar o lugar de Deus, do seu reino, da sua palavra, dos seus mandamentos, e esse aspecto que pode ser lícito, que pode ser positivo, toma conta do nosso coração e nos leva a desejar aquilo mais do que a Deus e mais do que obedecer aos mandamentos dele. E existe uma lista interminável de ídolos. Nós temos a idolatria do trabalho, a idolatria do dinheiro, a idolatria da aprovação das outras pessoas, né? O desejo de agradar a todos, a idolatria da família. São coisas que não são pecaminosas necessariamente, mas que tomam um lugar desproporcional no nosso coração, que tomam o lugar de Deus e que nos levam a pecar. E quando nós negligenciamos o culto público por algumas dessas razões, parte dessas justificativas que nós listamos aqui, essas justificativas, essas desculpas revelam que o nosso coração pode estar tomado por ídolos. Revelam alguns desses ídolos do coração. Quando a gente negligencia o culto público por causa de alguma festa, por causa de uma maratona, ou um jogo, uma competição esportiva, nós estamos demonstrando que esses elementos, diversão, entretenimento ou esporte, que eles estão acima de Deus. Quando nós nos ausentamos do culto por causa de estudo para concursos, prova da faculdade, pós-graduação, mestrado, porque a gente precisa fazer o nosso TCC, a nossa monografia, nós dizemos com essa atitude que nós colocamos os nossos estudos e o nosso trabalho acima de Deus. E aqui, queridos, eu abro um parêntese. Eu sei que temos essa questão dos concursos públicos. Aqui no Brasil, a maioria das instituições, dos órgãos públicos realizam os seus concursos aos domingos. E eu sei que é uma questão delicada e entendo que em muitos casos isso pode ser considerado uma obra de necessidade e misericórdia,
Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, quero abordar em um momento oportuno. Então, eu fecho esse parêntese para dizer que eu estou atento a essa questão mais delicada. Mas, talvez a questão dos estudos, de se preparar para uma prova, de fazer um trabalho de TCC, são atividades que nós podemos fazer em outros dias da semana, desde que tenhamos uma gestão sábia do nosso tempo, uma gestão adequada da nossa agenda. Podemos fazer essas atividades em outros dias, para que essas ocupações não tomem o lugar do dia do Senhor e o lugar do culto público. Realizar estudos ou trabalhos desnecessários no domingo também podem revelar muitas vezes um coração ansioso, um coração que não aprendeu a depender de Deus para o seu sustento. E eu convido você, se você não esteve aqui no domingo passado à noite, a pegar depois nos canais da igreja o sermão que o presbítero Jefferson pregou no último domingo, no culto vespertino, a respeito da ansiedade, sobre deixarmos de ter um coração ansioso e seguirmos na confiança em Deus. E isso se aplica à questão do nosso trabalho, dos nossos estudos. Então, muitas vezes, eu preciso trabalhar no domingo, eu preciso estudar no domingo, porque a minha situação familiar está muito complicada, e eu não queria, mas eu preciso matar o culto por causa dessa necessidade. Às vezes, queridos, e como eu digo, nem sempre, mas por vezes, isso pode revelar um coração ansioso, e que ainda não aprendeu a depender de Deus para o seu sustento, e para o cuidado do Senhor para a sua vida. Nós nos esquecemos daquela palavra do Senhor no Salmo 127, que vem para acalmar o nosso coração e nos ensinar que nós dependemos de Deus, até mesmo para o nosso sustento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. De forma alguma, a palavra de Deus nos diz que devemos ser negligentes com as nossas obrigações, com o nosso trabalho, que devemos viver na ociosidade ou na preguiça. Não, devemos sim trabalhar, devemos ser diligentes no nosso serviço, seja aqui na igreja, seja lá fora. Em tudo que nós fazemos, devemos fazer com toda diligência, com todo empenho, mas não com o coração ansioso, não por medo de que se nós não fizermos, o nosso sustento vai faltar. O Senhor nos dá o sustento. O Senhor quer que trabalhemos, quer que sejamos dedicados a tudo aquilo que vem às nossas mãos, que não sejamos preguiçosos, mas devemos trabalhar com o nosso coração descansado no Senhor, sabendo que dele vem o sustento e que Ele suprirá todas as nossas necessidades. E mesmo quando nós paramos no domingo, deixamos os nossos trabalhos ordinários, quando nós deixamos os nossos estudos, nós podemos descansar o nosso coração sabendo que o Senhor está cuidando de tudo isso e que Ele suprirá todas as nossas necessidades, seja na questão do trabalho ou dos estudos. E sobre a rotina do bebê, que é uma questão bastante recente, que nós ouvimos bastante. Irmão, eu não posso vir para a igreja à noite por causa da rotina do bebê, por causa dos horários dele, chocam com o culto vespertino. Isso revela também, muitas vezes, que a nossa rotina familiar pode ter se tornado um ídolo. Muitas vezes nós colocamos a rotina familiar e essas questões relacionadas aos cuidados com o bebê acima do que Deus ordenou. E falo isso também, queridos, com grande sensibilidade, tendo compaixão dos queridos irmãos que têm bebês, que têm crianças pequenas, porque eu também sou pai de uma filha pequena, estou com uma filhinha de 1 ano e 5 meses aí, um outro bebezinho, nosso filhinho Ismael, que se Deus permitir, chega agora em abril, e eu entendo todas essas questões, sei que rotina é uma coisa boa, é importante, é necessária para a saúde do bebê, sei como é que a minha filhinha fica quando
quando ela sai da rotina em qualquer dia da semana, como que isso bagunça o sono emocional dela. Eu entendo tudo isso. Não estou dizendo que rotina é algo ruim, que devemos desprezar. Porém, a nossa rotina não pode ser colocada acima de Deus e acima do que Ele nos ordenou na sua palavra. O reverendo Lucas Carvalho, no ano passado, ele fez um post no Instagram em que ele tratou sobre isso, sobre esse assunto. E naquele post ele disse a mesma coisa: a rotina é boa, é necessária, é importante para os nossos filhos, mas se deixamos de comparecer ao culto, se passamos a desobedecer a Deus, a ordem dele, e deixamos de ouvir a sua palavra em troca de uma rotina familiar, se a gente precisa todas as vezes no culto sair no meio de algum momento do culto, do sermão ou dos sacramentos, porque eu preciso agora dar a comida, o jantar do meu filho, ele não pode esperar um pouco. Então nós demonstramos dessa maneira que a rotina talvez tenha se tornado o nosso Deus. E mais uma vez deixamos de confiar que o Senhor está cuidando das nossas crianças, dos nossos bebês. Então, nós precisamos realmente, queridos, reajustar o nosso coração, realinhar o nosso coração, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que Ele sonde a nossa mente, os nossos pensamentos, para que nós avaliemos se por acaso há algum ídolo no nosso coração que tem nos impedido de observar o dia do Senhor, e pedir a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo para que esses ídolos sejam removidos do nosso coração e que nós possamos ter alegria e prazer em cultuar ao Senhor no domingo, nos ajuntamentos solenes com a nossa família, inclusive com as nossas crianças, com os nossos filhos pequenos que foram incluídos na aliança por Deus. Precisamos refletir sobre isso. Até aqui, queridos, alguma dúvida, alguma observação, algum acréscimo que alguém gostaria de fazer? Fique à vontade. Então nós vamos passar para o próximo tópico, até aqui, se não houve nenhuma dúvida, e falar então sobre o resgate da observância do dia do Senhor. Falamos sobre o realinhamento do nosso coração, o reajuste do nosso coração à luz da palavra de Deus, para que então nós tenhamos prazer no cumprimento dos mandamentos do Senhor. E agora nós passamos a refletir então sobre o porquê do dia do Senhor, do quarto mandamento, de não negligenciarmos o culto público, à luz das Sagradas Escrituras. E aqui nesse primeiro subtópico que eu coloquei, nós precisamos talvez desfazer aquela convicção equivocada que muitos crentes têm por causa dessa influência da hermenêutica dispensacionalista, dessa forma de ler as Sagradas Escrituras, por influência do dispensacionalismo, e precisamos entender que a lei moral divina não foi abolida. A lei moral de Deus, que foi dada através de Moisés também, que é resumida ali nos 10 mandamentos, ela continua válida para sempre, até a vinda de Jesus. Ela já havia sido dada desde antes de Moisés, desde a criação, foi reafirmada através de Moisés, e mesmo com a vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição, ela permanece vigente, e nós, cristãos, devemos observá-la. E como já foi falado hoje no sermão pela manhã, não para nossa salvação. Nós não guardamos a nossa lei para salvação, porque a nossa salvação não é pelos nossos méritos, ela é pelos méritos de Cristo unicamente, ela é pela graça de Cristo. Mas a lei de Deus, a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, continua vigente como um guia para a nossa santificação e para nós agradarmos a Deus, para, em resposta de amor e gratidão, a graça salvadora de Deus,
vivermos agora uma vida que agrade a Ele, que honre a Ele. A lei moral continua vigente como um guia para a nossa santidade e para fazermos as boas obras para as quais Deus nos criou, para as quais nós fomos feitos, conforme está em Efésios capítulo 2, verso 10. E, portanto, nesse sentido, nós podemos afirmar que a lei moral não foi abolida. Uma outra dúvida que talvez possa surgir no coração de muitos irmãos: mas, presbítero, o apóstolo Paulo não disse lá em Romanos capítulo 6, verso 14, que nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Isso não significa que a graça de Deus aboliu a lei? Quando o apóstolo Paulo disse isso, o que ele de fato disse ali, o que ele escreveu aos romanos é que nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, porque Cristo já se fez maldito em nosso lugar. Cristo já pagou a nossa penalidade, a penalidade decorrente da lei ali na cruz. Portanto, aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo da maldição da lei, mas estão debaixo da graça, foram salvos pela graça de Deus. Mas a lei de Deus continua vigente, os mandamentos do Senhor, os seus preceitos morais, nós ainda devemos observá-lo. É totalmente equivocada a ideia de que, porque somos salvos pela graça, podemos viver a nossa vida como bem entendermos, como nós quisermos, e que não há mais lei, não há mais mandamentos. E esses versículos que nós projetamos aí no slide, Romanos 3, verso 31, Gálatas 3, verso 21, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 3, todas elas mostram que, ainda que debaixo da graça de Deus, da sua graça salvadora, ainda devemos observar os mandamentos de Deus. Vou pedir para vocês abrirem 1 João 5, verso 3. 1 João capítulo 5, verso 3, para nós entendermos que devemos sim observar os mandamentos do Senhor. Vou pedir para o Luiz Gustavo, se puder ler 1 João 5, verso 3, por gentileza. Obrigado. O amor de Deus consiste em que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então, essa é a ordem de Deus. Jesus também disse para os discípulos no sermão de despedida: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Jesus, se Ele é o nosso mestre, nós devemos obedecê-lo. E temos a ordem bíblica de atendermos às santas convocações para os ajuntamentos solenes e para não deixarmos de congregar. Esses dois textos que estão mencionados no segundo item, Números 28, 25 e Hebreus 10, 25. Vou pedir para o presbítero Esdras abrir lá em Números 28, 25, para ler para nós, por gentileza. E vou pedir para a irmã Socorro abrir em Hebreus 10, verso 25. Nós podemos ler esses textos que falam sobre o quão importante é participarmos dos ajuntamentos solenes, não deixar de congregar, entendendo que o dia do Senhor é um dia de santa convocação. O presbítero Esdras pode ler. Obrigado. Nós entendemos que à luz da nova aliança, com a ressurreição de Cristo, o sábado cristão agora é o primeiro dia da semana, é o domingo. Nós já temos no próprio Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, nas epístolas, as evidências de que a igreja passou a se reunir no dia do Senhor. Temos também o relato, o testemunho dos pais da igreja, mostrando que a igreja primitiva passou a cultuar a Deus solenemente no domingo.
Embora tenha havido essa pequena mudança na nova aliança, o quarto mandamento permanece vigente. Hebreus 10, 25, irmã Socorro. Obrigado, irmã Socorro. Então, não deixarmos de congregar como é costume de alguns. Um alerta muito sério, uma exortação bastante séria do autor da Epístola aos Hebreus. Então, à luz desses textos bíblicos e de outros, nós vemos essa necessidade de resgatarmos a observância do dia do Senhor, como povo da aliança. E precisamos, queridos, organizar a nossa rotina pessoal, a nossa rotina familiar, precisamos ajustar a nossa agenda, a nossa forma de conduzir a organização das nossas atividades ao longo da semana, para que nada nos atrapalhe de observarmos o dia do Senhor. E há muito tempo atrás, há séculos atrás, a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo que ela tratou sobre o domingo como o dia do Senhor, ela já falava sobre isso. Eu vou ler aqui, no capítulo 21 da nossa confissão de fé, o item 8º, um documento confessional composto lá no século XVII, já falava sobre essa necessidade, esse imperativo de organizarmos a nossa rotina, a nossa agenda, os nossos compromissos, para que nos dediquemos no domingo ao descanso, ao santo repouso e também ao culto público. Diz assim a confissão de fé: este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o coração e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, suas palavras e seus pensamentos, a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, a nossa confissão de fé já falava sobre isso, sobre prepararmos o nosso coração, a nossa mente, e também organizarmos os nossos negócios, a nossa rotina, para que nada disso nos atrapalhe de servir ao Senhor no seu santo dia. Por isso, serviços de casa, eu tenho que fazer uma faxina em casa, tenho que passar roupa, arrumar alguma coisa do meu carro, preciso preparar a comida da semana, as refeições da semana para os meus filhos. São coisas que nós podemos fazer em outros dias da semana. Eu tenho uma prova muito importante na faculdade, na próxima semana, eu estou aí na fase final da minha graduação, da minha pós, um TCC. Nós podemos fazer uma gestão sábia do nosso tempo, da nossa agenda, e colocar esses compromissos para que sejam feitos em outros dias, para que fiquemos livres de coração para cultuar a Deus no dia do Senhor. Tudo isso é possível. Então, organizar a nossa agenda semanal para que nenhum trabalho desnecessário e nenhuma preocupação desnecessária nos assalte, nos tome no dia do Senhor. Para que nós nos dediquemos ao culto público, ao descanso e às obras de necessidade e misericórdia, que são sim lícitas aos sábados, como nós vemos em Mateus 12, do verso 1 ao 14, aqueles textos dos evangelhos em que vemos um embate entre fariseus, escribas e o Senhor Jesus, quando os fariseus censuraram Jesus porque havia feito curas no sábado, e Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. Ele fala que se um animal, uma cria deles caísse num buraco, num precipício no sábado, com certeza eles fariam alguma coisa naquele dia para resgatá-lo. São as obras de necessidade e misericórdia, as quais são autorizadas no dia do Senhor. Sobre essas obras,
O Joseph Paipa, autor daquele guia de estudos da nossa confissão de fé, no capítulo em que ele tratou sobre o domingo, ele deu alguns exemplos, ele conceituou algumas coisas. Ele falou que são aquelas obras, aquelas coisas que são para a segurança nossa e do bem-estar nosso e de outros, e para atender às necessidades de culto. E ele apresentou alguns exemplos: médicos, policiais, emergência elétrica ou hidráulica, operações militares, abertura de igreja, retirada de neve, num contexto geográfico onde há essa questão com as neves frequentes, pregação e ensino, visita a doentes e asilados, e certos tipos de fábricas que, se fechassem, as pessoas não seriam capazes de prosseguir com seu trabalho na segunda-feira. Então aqui a gente tem uma lista exemplificativa de obras de necessidade e misericórdia. Nós temos na nossa igreja muitos irmãos que trabalham na área da saúde, em regime de escalas, e obviamente não podemos esperar certas emergências de saúde para segunda-feira. Por isso temos muitos irmãos médicos, enfermeiros, veterinários, os irmãos também que trabalham na área de segurança pública, policiais militares, policiais civis, bombeiros, outros que desempenham outras atividades de extrema urgência, são obras de necessidade e misericórdia que podem ser exercidas sim no dia do Senhor. Às vezes até irmãos que, por causa de alguma necessidade financeira da família, irmãos que de uma hora para outra tiveram uma situação de desemprego e precisaram aceitar uma proposta de emprego e precisam trabalhar no dia do Senhor, numa situação temporária. Eu precisei, agora eu preciso trabalhar como garçom e o restaurante abre aos domingos. Numa situação específica dessa, alguém que trabalha numa farmácia também, que permanece aberta aos domingos. Nós poderíamos citar aqui incontáveis exemplos, mas o importante é os irmãos entenderem aqui, a gente não quer fazer uma listinha legalista, e colocar assim, isso pode, isso não pode, mas entendermos com a sabedoria cristã, que há sim obras que são inevitáveis no domingo, e por questões de emergência ou de necessidade da família, então são obras lícitas que nós podemos realizar no dia do Senhor. E falando sobre isso, sobre obras de necessidade e misericórdia, é que eu agora abro aqui também um parêntese para falar sobre a questão dos concursos públicos no dia do Senhor, que eu sei que é algo que talvez aflige o coração de muitos dos nossos irmãos da igreja que buscam uma oportunidade no serviço público, que querem ou até necessitam para o próprio bem, para o próprio sustento da sua família, fazerem algum concurso. E diante dessa realidade do nosso país, em que a maioria dos editais de concursos públicos colocam o domingo como dia para fazerem as provas. Nós temos entendido, queridos, que essa atividade pode sim se inserir nesse rol de obras de necessidade e misericórdia, em razão do que nós já colocamos, em razão das necessidades econômicas, financeiras de muitas famílias do nosso tempo, pais de família que precisam de alguma estabilidade para o sustento da sua casa, e o serviço público ajuda nesse sentido. Então nós entendemos que nessa circunstância excepcional e temporária, fazer um concurso no domingo, a princípio não é uma quebra do quarto mandamento. Podemos entender como uma obra de necessidade. Mas aqui eu quero fazer uma provocação para os nossos irmãos concurseiros, e eu me incluo nessa provocação porque tenho feito aí alguns concursos de vez em quando também. Talvez nós deveríamos iniciar algum movimento com o intuito de mudar essa cultura ou esse paradigma na nossa nação,
de provas sempre aos domingos, com base naquilo que a própria Constituição do nosso país, nossa Constituição Federal, nos assegura, que é a nossa liberdade religiosa, o livre exercício, a liberdade de expressão religiosa, a nossa liberdade de culto. Nós podemos usar essa garantia que a Constituição do nosso país nos dá a nosso favor, como, por exemplo, muitos adventistas do sétimo dia fazem. Nós temos aí temos precedentes no Poder Judiciário, temos jurisprudência relacionada a adventistas do sétimo dia que ingressaram com ações judiciais, com mandados de segurança, para que, em respeito às convicções religiosas deles, em respeito à garantia que a Constituição do país dá a eles, para que eles pudessem fazer suas provas num dia que não fosse o sábado. E existem sim, existem precedentes favoráveis. Já existem até algumas bancas, algumas bancas de concursos que prevêem essa possibilidade de pedido de atendimento especial para realização de prova em outras datas, para que eles possam fazer essas provas, mas possam manter a observância do dia que eles consideram sagrado. E talvez nós, como cristãos, poderemos refletir sobre isso. Pensar, mesmo que nós entendamos que fazer um concurso no domingo seja uma obra de necessidade, nós poderíamos talvez iniciar um movimento para mudar essa cultura e mudar esse paradigma no nosso país, para que mais concursos, para que mais provas possam ser realizadas em outros dias da semana que não no dia do Senhor. E como nós já falamos num tópico anterior, já partindo para a finalização da nossa aula, fazemos um autoexame do nosso coração. E se nós temos dificuldade em observar esse dia, se nós temos tido dificuldade em sermos assíduos aos cultos solenes, por muitas das razões, das justificativas que nós colocamos lá no início, por causa de uma maratona, por causa de um jogo de futebol, por causa de um aniversário, porque eu só tenho domingo para visitar a minha família, porque eu cheguei muito tarde de um evento no sábado, não consegui acordar cedo, perdi a hora, porque eu estou desanimado. Então nós precisamos, queridos, fazer esse autoexame do coração e avaliar, será que há ídolos no meu coração que têm me impedido de observar o dia do Senhor? Será que eu estou fazendo trabalhos desnecessários no domingo, porque eu estou muito ansioso, muito preocupado com o meu sustento, e eu não posso parar nenhum dia da semana para descansar, preciso trabalhar nesse dia também para o meu sustento? Será que o nosso coração não está ansioso e temos deixado de confiar que estamos aqui descansando, mas o nosso Pai Celestial está trabalhando, está provendo o nosso sustento, e de que Ele cuidará de nós, mesmo quando nós paramos no domingo? Façamos isso, queridos. Vamos pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, que nos mostre se há esses ídolos em nós, que nós possamos colocar isso em oração e pedir a Deus que remova, que quebre esses ídolos, que porventura existam dentro de nós, para que aprendamos a ter prazer no dia do Senhor, para que não seja um dia de fardo, mas para que nós tenhamos alegria em estarmos reunidos com o povo de Deus no domingo, com a nossa família, nos alegrando, entendendo que esse dia é o dia da feira da alma, como diziam os puritanos, é o dia em que a nossa alma é alimentada de maneira abundante, no culto matutino, na escola dominical, no culto vespertino, quando eu separo um momento para talvez ir visitar aquele irmão que está enfermo, aquele irmão que por algum impedimento não pode estar na igreja, e nós vamos até esse irmão para
compartilhar da palavra de Deus, para orar com Ele, visitar os enfermos, os necessitados, para que seja de fato um dia de alegria para nós, um dia em que de fato nos deleitamos no Senhor e na sua santa palavra. John Stott, falando sobre o domingo, numa devocional dele sobre o descanso no sétimo dia, e se referindo ao domingo, ele lembra que lá no Reino Unido, em 1985, foi lançada uma campanha com o seguinte slogan: mantenha o domingo como um dia especial, enfatizando a necessidade de evitar que os trabalhadores fossem obrigados a trabalhar aos domingos, exceto nas atividades essenciais. Num mundo cada vez mais secularizado que nós vivemos, num contexto cada vez mais hostil aos valores do Evangelho, à palavra de Deus, nós temos visto como o domingo tem sido cada vez mais desconsiderado, e o mundo aí fora considera como um dia qualquer para eu bater perna no shopping, para eu gastar todo o meu tempo nas redes sociais, vendo coisas inúteis, coisas desnecessárias, coisas que não dizem respeito ao reino de Deus, à sua palavra. E tem sido muito desafiador diante desse contexto secularista no qual nós nos encontramos. E o John Stott já observava essa dificuldade lá no Reino Unido na década de 80, que dirá hoje, nos anos atuais, com a Europa cada vez mais pós-cristã, cada vez mais esquecida dos valores do Evangelho, e no nosso país não estamos longe dessa dificuldade. Cada vez mais vemos as pessoas banalizando o domingo e tratando como um dia qualquer. Mas devemos lembrar também, queridos, que nós temos 365 dias no ano, salvo o ano bissexto, que é 366. Nós temos apenas 52 domingos no ano. Se a gente fizer uma conta e subtrair 365 de 52, que são o número de domingos nos anos comuns, nós veremos que Deus nos dá 313 dias para que possamos cuidar dos nossos negócios, para que possamos trabalhar com toda a dedicação, para que possamos estudar, fazer os nossos mestrados, as nossas pós-graduações, estudarmos para os concursos, e também para termos os momentos de diversão, de estarmos com a nossa família, em outras atividades, para passearmos. Deus nos deu 313 dias do ano para que nós possamos cuidar de tudo isso. O que Ele pede para nós no ano são apenas 52 dias, para que nós paremos, para estar em comunhão com Ele, para nós alimentarmos a nossa alma, para nós reabastecermos a nossa alma e nos enchermos das verdades de Deus, do seu Evangelho, para participarmos dos sacramentos, da comunhão com os santos, e para estarmos em comunhão com a família da fé. Portanto, não é muito o que Deus pede de nós, não é excessivo, não é exagerado. E a promessa de Deus, conforme nós vimos lá em Isaías 58, verso 14, nós lemos no início, é essa: se nós valorizarmos o dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nós vemos aqui uma promessa de que se nós observarmos o dia do Senhor, nós vamos nos alegrar nele, nós teremos prazer em Deus. Ele nos fará cavalgar sobre os altos da terra e nos sustentará com a herança de Jacó. Lendo esse versículo e essa promessa, à luz do Novo Testamento, à luz das promessas mais claras que estão no Novo Testamento, nós sabemos que essa é uma promessa para a eternidade. É uma promessa sobre a alegria que nós teremos com o Senhor no novo céu e na nova terra que virão.
que Ele está preparando, que a sua palavra promete. O quarto mandamento, queridos, não é apenas um memorial sobre a criação de Deus. Ela não aponta apenas para o 7º dia da criação, quando o Senhor, o Criador, descansou de todas as suas obras. Ela também aponta para o futuro. O nosso descanso no dia do Senhor é uma prévia, é um ensaio, é um antegosto, é um aperitivo daquele repouso glorioso que nós vamos desfrutar na eternidade com Deus. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 4 da sua epístola, do verso 9 ao 11, ele fala sobre isso. Abra lá rapidinho, já estamos encerrando a nossa aula, para vermos como que a observância do domingo, longe de ser um fardo, longe de ser algo para trazer peso para a nossa alma, para o nosso coração, eu tenho que guardar o domingo para não levar bronca do presbítero na escola dominical, para não levar bronca do pastor, longe disso. É um dia para nos enchermos de esperança a respeito do descanso que nós vamos ter na eternidade. Hebreus 4, do verso 9 ao 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O autor de Hebreus, nesse capítulo 4 da epístola dele, vai falar sobre esse descanso que há para o povo de Deus, e ele faz menção ao 4º mandamento, ao descanso de Deus no 7º dia. Portanto, esse dia maravilhoso não apenas aponta para trás, não apenas para a criação no início, mas também aponta para a eternidade. Chegará o tempo em que nós descansaremos para todo sempre, de todos os nossos fardos, de todas as nossas preocupações, estaremos para sempre livres e em perfeita e eterna comunhão do Senhor. E quando nós descansamos no dia do Senhor, nós experimentamos um pouco dessa promessa, dessa esperança gloriosa que o Senhor tem para o seu povo. Amém? Vamos então orar novamente, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua lei, Senhor, que é maravilhosa, que revigora a nossa alma, que faz bem para nós, Senhor. E como disse o apóstolo João, os Teus mandamentos não são penosos. O Senhor nos deu os mandamentos, o Senhor nos deu a Tua lei moral para o nosso próprio bem, para nos deleitarmos no Senhor. E essa verdade também se aplica ao 4º mandamento, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concede a cada semana esse dia de descanso, não para ser um fardo, mas para que nós possamos nos deleitar no Senhor, para que a nossa alma seja realimentada com a Tua palavra, com os sacramentos, com a comunhão com os nossos irmãos. E quando paramos as nossas obras para descansar nesse dia, nos lembramos também de que há uma promessa, a promessa do descanso eterno, a promessa de que nós herdaremos o novo céu e a nova terra, que o Senhor tem preparado para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus, que se renderam a Ele e que observam seus mandamentos. Assim, ó Pai, ajuda-nos a guardar esse dia santo, que possamos, Senhor, examinar o nosso próprio coração, que o Senhor nos ajude, ó Deus, e sonde o nosso coração para ver se não há algum ídolo que precisa ser quebrado, e que, como família, Senhor, possamos ter prazer nesse dia, prazer de participar do culto, do ajuntamento solene, e dessa maneira glorificarmos ao nome do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, para o nosso descanso, e traz-nos de volta, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor logo mais no culto vespertino. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos dispensados, Deus abençoe. Se alguém quiser